Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez, agradecemos. E é preciso que agradeçamos a Deus pela vida. Agradeçamos a Deus por este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade para a nossa administração. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo e temos, por graça e misericórdia de Deus, por empréstimo, este corpo físico, ferramenta maravilhosa que o Senhor nos concedeu para que possamos realizar ou que pudéssemos realizar todas as tarefas de que necessitamos para o nosso despertar espiritual. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra nos auxiliar neste processo de despertar. E por isso Jesus nos deixou este código pedagógico maravilhoso que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos espíritos amigos, agradeçamos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E por último, agradeço a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes neste ambiente virtual. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. E hoje aqui nos encontramos para realizarmos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos, questão número 332. Estamos já no capítulo 7º do livro 2º ou parte 2ª, que trata acerca do retorno à vida corporal. Ou seja, estamos tratando acerca da reencarnação. E a questão 332 se encontra dentro daquele assunto que fala acerca do prenúncio, ou aquele sinal, ou aquele aviso de que está chegando o momento da reencarnação. E é exatamente por isto que Kardec formulou este questionamento 332. Já estudamos o 330 e o 331. Lembrando mais uma vez que este capítulo, de número 7, ele é composto por 70 questões. Agora que iremos estudar a questão de número 3, ou seja, a terceira questão do capítulo 7. Então temos muitos questionamentos pela frente. Então a questão 332 foi formulada por Kardec da seguinte maneira: pode o espírito aproximar, ou seja, apressar ou retardar o momento de sua reencarnação ou do seu retorno à vida corporal? Será que todos os espíritos têm essa liberdade de apressar ou retardar o momento da reencarnação ou o momento do retorno à vida corporal, o momento de retornar e reingressar na vida física mais uma vez? E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: pode-se apressá-lo solicitando-o por seus votos. Então o espírito pode apressar, solicitando assim, através das suas atitudes,
perante a espiritualidade superior, perante Deus em especial. Pode também retardá-lo. Pode também retardá-lo se recua diante das provas, pois entre os espíritos existem também aqueles que podem ser classificados como covardes e indiferentes. Assim também como ele pode retardar a sua reencarnação devido a tarefas muito importantes que porventura ele esteja realizando no plano espiritual. Assim também como ele pode apressar a sua reencarnação devido a tarefas importantes, urgentes, que estejam lhe esperando aqui no mundo físico. E aí eles acrescentam para encerrar a resposta: todavia, não o fazem impunemente, pois sofre como aquele que recua diante de um remédio salutar que o pode curar. Então, assim, Kardec recebeu da espiritualidade superior esta resposta acerca da possibilidade de o espírito apressar ou retardar a sua reencarnação ou seu reingresso na vida física. Pode sim retardar, pode apressar, mas sem sombra de dúvida que isso tudo tem um regramento no mundo espiritual. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 332 para seguirmos adiante com as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo de número 26, do volume número 7, Apressar ou Retardar. Este é o título do capítulo 26, em que Miramês faz os comentários à questão 332. E Miramês começa os seus comentários da seguinte maneira: cada espírito é um mundo dentro do mundo de Deus. Cada espírito é uma entidade particular, individual, dentro do mundo de Deus. É um mundo dentro do mundo de Deus. A liberdade de pensar, de agir e mesmo de crescer é um fato em todas as dimensões da vida. Então, em todas as dimensões da vida, nós sempre tivemos e continuaremos ter esta liberdade de pensar, de agir, de crescer, dentro, é lógico, dos limites traçados pela lei natural, lei de Deus. Então é por isso que Miramês diz que a liberdade de pensar, de agir e mesmo de crescer é um fato em todas as dimensões. As dimensões aqui que Miramês faz referência em relação ao crescimento espiritual, em relação à condição mais ou menos elevada de cada alma. Nos planos iluminados, aqui ele fala da dimensão mais elevada, que nos planos elevados, dentre os próprios anjos, notar-se-á diversidade de opiniões. Contudo, todas elas são alicerçadas nas leis criadas pelo Senhor de todas as coisas. Então aqui Miramês nos lembra que mesmo nos mundos iluminados, entre os espíritos já classificados na condição de anjos, encontraremos diversidade de opiniões. No entanto, essa diversidade de opiniões não é de forma alguma bagunçada e nem para bagunçar,
conforme via de regra nós fazemos aqui na Terra, mas toda esta diversidade de opiniões são alicerçadas nas leis criadas pelo Senhor de todas as coisas. Não existem almas que não acordam para as verdades, pois foram todas feitas pelas mãos santas do Criador. Então não existe e nunca existirá uma criatura de Deus que um dia, mais cedo ou mais tarde, não acordará para as verdades. Porque, conforme aqui nos lembra Miramês, todas as almas, todas as criaturas de Deus, não importa em quanto tempo, mas todas um dia acordarão para as verdades, porque todas foram feitas por Deus. Todos nós, e é exatamente por isto que todos nós somos irmãos e todos nós estamos sujeitos à mesma lei natural ou às mesmas leis naturais. O espírito tem condições de ativar sua evolução ou retardá-la. No entanto, pelos seus redobrados esforços, ele sempre pode, no transcorrer de sua jornada evolutiva, recuperar o tempo perdido ou parte do tempo perdido. Então, assim, Miramês nos lembra que todos os espíritos, a depender da sua evolução, ele pode retardar ou apressar a sua evolução a depender do seu esforço. Se em um determinado intervalo da vida, esteja ele aqui no corpo físico, o espírito, aqui no corpo físico ou fora dele, ou seja, no mundo espiritual, então se num determinado intervalo de tempo ele esforçou menos, a sua evolução será menor. E ele poderá recuperar pelo menos parte desse chamado desperdício de tempo ou administração não tão boa do tempo em um outro período. Se classificarmos apenas aqui no corpo físico, se nós não trabalharmos o suficiente ou conforme foi o planejado no mundo espiritual nesta existência carnal, ou seja, retornarmos para o mundo espiritual com uma conta negativa ou com o nosso balanço negativo ou não tão favorável de acordo com o planejamento ou de acordo com o que foi planejado, no nosso próximo retorno, nesse intervalo de tempo que nos for concedido em uma nova existência carnal, nós poderemos trabalhar muito mais, cumprir as tarefas planejadas para a reencarnação anterior que não cumprimos e ainda cumprirmos as tarefas da existência atual, ou seja, recuperarmos o tempo perdido ou mal administrado. E aí ele segue dizendo, pode-se notar esse fato na vida dos grandes seres que passaram pela Terra. Paulo de Tarso foi um exemplo. Ele voltou sua atenção para a perseguição ao cristianismo nascente, mesmo com a sua evolução assegurada em outras existências, mas quando descobriu a verdade, acelerou seu despertar na amplitude do seu forte desejo de servir a causa do cristianismo ou a causa do Cristo. Assim também aconteceu com Maria Madalena. Então assim, Miramês aqui nos lembra, Paulo de Tarso, na sequência ele lembra, Santo Agostinho ou Aurélio Agostinho, foi outro exemplo típico de transformação rápida para acompanhar as outras almas que passaram à sua frente, na prudência das suas decisões. No fim, a soma dos esforços torna todos iguais.
por serem todos iguais na sua analogia, nos fundamentos, nos princípios espirituais. Todos fomos feitos simples e ignorantes. Lembra Miramês? Então todos nós saímos das mãos do Criador iguais, todos na condição de simples e ignorantes, mas feitos pela mesma massa divina na sublime expressão que todos conhecem. Faça-se a luz e a luz se fez. Então aqui Miramês nos lembra que todos nós saímos das mãos do Criador iguais, na condição de simples e ignorantes, mas todos nós fomos feitos pela mesma massa divina, na sublime expressão que todos nós conhecemos, conforme estão lá essas expressões, ou está lá essa expressão no Antigo Testamento: faça-se a luz e a luz se fez. A mente da alma é poderosa, principalmente se já demonstra algumas qualidades desabrochadas no centro da vida. Então, o comando central para a nossa evolução, para o nosso crescimento, está exatamente na nossa mente, o comando da nossa mente. Assim como, se analisarmos tudo que Deus fez e continua fazendo pela sua vontade. Então, assim, pela nossa vontade, nós poderemos fazer grandes coisas, ou não fazer grandes coisas se não tivermos vontade. Então, assim, Miramês nos lembra acerca da vontade, que a vontade o aproxima ou afasta da volta aos dramas da carne. Então, assim ele nos lembra e diz também que aquilo que nós pensamos firmemente nos vem pelos poderes adquiridos. Se o espírito pede para reencarnar e trabalha para tal acontecimento, é justo que logo aparecerá sua oportunidade de voltar à matéria pelos processos da reencarnação. Se ele rejeita a volta, retarda este acontecimento. Então, em muitas situações, a depender das escolhas, conforme aqui nos fala Miramês, de acordo com a vontade do espírito, conforme a resposta da espiritualidade superior ofertada a Kardec, nós poderemos apressar ou retardar o retorno à vida corporal. Então, a vontade do espírito o aproxima ou o afasta da volta aos dramas da carne. Mas lembrando que chega um momento que a sua vontade, o seu desejo de não reencarnar, em sendo necessária a sua reencarnação, essa sua vontade de não reencarnar, ou a sua falta de vontade em reencarnar, ela não será respeitada. Talvez chegará um ponto em que ele terá que reencarnar compulsoriamente. Isso a depender da condição evolutiva do espírito em especial. Se as leis exigem a sua volta e ele recua, responde pelas consequências. Porém, em se somando todos esses fatos na sua vida sem limites, dar-se-á o mesmo peso, porque quando ele recua, acomoda energias para avanços mais rápidos. Então, assim, Miramês nos lembra acerca deste recuar e retardar a sua evolução, e depois, no momento oportuno, ele usar estas energias acumuladas neste retardar a evolução e avançar mais rápido, a depender do esforço, conforme Miramês já disse e também lembramos, e os espíritos superiores sempre nos lembram. E Jesus também nos fala acerca disto,
quando ele nos disse a cada um segundo as suas obras, ou seja, segundo os seus esforços. Então iremos colher mais ou menos a depender da quantidade da nossa semeadura, a depender do nosso esforço ou do esforço despendido nos trabalhos que precisamos realizar. Se ficarmos acomodados no espaço e no tempo, nós avançaremos menos rápido. Se não nos acomodarmos e trabalharmos com afinco, conforme é a lei natural do trabalho constante, porque a natureza trabalha, mesmo que silenciosamente, ela trabalha constantemente, assim nós também precisamos fazer, porque precisamos avançar, precisamos evoluir, precisamos brilhar a nossa luz, conforme o Cristo nos fala lá no Sermão do Monte: vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Se somos luz e sabemos que o Espírito é luz, o Espírito é energia, então precisamos brilhar esta luz que somos. Devemos todos meditar no assunto ventilado sobre a evolução das almas, ou despertar os dons de ouro do Espírito. As leis de Deus são segredos para os que ignoram o amor e a sabedoria, dois caminhos que mais adiante se confundirão no esplendor da felicidade, onde Deus e o Cristo se fazem visíveis dentro de cada criatura, dentro de cada ser, dentro de cada um de nós, dentro de cada mundo que somos, estes micro-universos que somos. Então é por isto que Miramês nos lembra e nos convida para a meditação acerca deste assunto, acerca da evolução das almas, ou trabalharmos verdadeiramente para despertarmos os dons de ouro do Espírito, porque as leis de Deus são segredos apenas para aqueles que ignoram o amor e a sabedoria. Para aqueles que não ignoram o amor e a sabedoria, as leis de Deus não são segredos. Retardar ou apressar o momento da reencarnação nos traz meios de crescer. Então, Miramês aqui nos lembra desta forma: retardar ou apressar o momento da reencarnação nos traz meios de crescer. A uns metodicamente, a outros com certa violência. Temos, quando atingimos certa maturidade, o poder da escolha para os caminhos que devemos trilhar, mas o nosso conselho é de prudência, na sobriedade que o equilíbrio nos faz sentir. Então aqui Miramês nos dá um conselho: temos, quando atingimos certa maturidade, o poder da escolha para os caminhos que devemos trilhar. Então, quando atingimos ou quando atingirmos uma certa maturidade espiritual, um certo despertar espiritual, nós temos condições e teremos condições de fazermos escolhas boas dos caminhos que devemos trilhar. E aí ele diz: mas o nosso conselho, aí fica o conselho de Miramês e a espiritualidade superior, o nosso conselho é de prudência. Então os espíritos amigos nos aconselham a prudência, nos aconselham a sobriedade, que o equilíbrio nos faz sentir. Entretanto, há almas que desejam e experimentam outros métodos que respeitamos, mas preferimos ser mais comedidos. Então aqui Miramês nos fala que outras almas usam de uma certa violência para o progresso, violência para com elas mesmas, para o progresso, mas o conselho da espiritualidade superior, e aqui ele repete, é de prudência,
é de sobriedade, é de equilíbrio, mas eles respeitam, porque a espiritualidade superior respeita nossas escolhas, até certo ponto, a nossa liberdade de escolha, ou seja, o nosso livre-arbítrio. Então, assim, é por isso que ele diz: entretanto, há algumas almas que desejam e experimentam outros métodos que respeitamos, mas preferimos ser mais comedidos. E aí ele acrescenta: no momento da escolha, a oração e a vigilância nos ajudam sobremodo nas nossas decisões. Então aqui Miramês nos lembra que no mundo espiritual também há a necessidade da oração, naquele momento de meditarmos, de conversarmos com o Criador, para que possamos ou venhamos realizarmos as melhores escolhas. Então é por isso que ele diz que no momento da escolha, a oração, a vigilância nos ajudam sobremodo nas nossas decisões. Então é por isso que Jesus nos chama a atenção para esta necessidade da oração e da vigilância. Orai e vigiai. E isso funciona para nós, é muito importante para nós, quando aqui no corpo físico e também no mundo espiritual, ou seja, fora do corpo físico. Então aqui Miramês nos lembra da importância da oração, da importância da vigilância, nestes momentos de decisões, de fazermos escolhas para uma nova existência física. Assim como é muito importante a oração, a vigilância, o equilíbrio, estarmos em harmonia para fazermos as melhores escolhas quando estamos aqui no corpo físico. E aí Miramês encerra estas reflexões nos dizendo da seguinte maneira. Aí fica aqui um pedido dele e a todos nós também, o nosso pedido. Pedimos a Jesus que nos inspire em todos os momentos de partidas para frente, em busca do melhor. Então nós também, por nossa vez, pedimos sempre a Jesus e precisamos sempre pedir a Jesus, por meio de seus mensageiros de luz, os seus emissários que estão constantemente caminhando conosco, para que recebamos constantemente o amparo, a inspiração nestes momentos de escolhas, nestes momentos de partidas para frente em busca do melhor, estes momentos de escolhas para a nossa vida, para o melhor, para avançarmos para frente, estejamos nós aqui no corpo físico ou fora dele. Então é preciso que estejamos constantemente em harmonia, em sintonia com estes espíritos amigos que trabalham em harmonia com Jesus, com a espiritualidade superior, que trabalham em harmonia com a lei natural, consequentemente que estão em harmonia com Deus, para que eles possam nos inspirar sempre para as melhores escolhas, porque as escolhas equivocadas, nós já conhecemos, nós já sabemos quanto prejuízo essas escolhas nos trazem. Conforme os espíritos amigos nos falam, às vezes uma escolha que é feita em alguns segundos ou fração de segundos, essas escolhas podem atrasar a nossa evolução ou nos prejudicar na nossa caminhada por séculos. Então é preciso que estejamos constantemente vigilantes para fazermos sempre as melhores escolhas que nos ajudarão neste processo de evolução, de despertar, e jamais nos prejudicar nestes processos de crescimento. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e não fiquemos apenas nas reflexões, mas trabalhemos no bem para o nosso próprio bem. Até breve, meus irmãos e irmãs, e em breve
pretendemos voltar aqui a nos reencontrar com a graça e permissão de Deus, nosso Pai, para seguirmos adiante com estas reflexões para crescermos cada vez mais na sabedoria, na harmonia, na esperança, na verdade. Até breve, meus irmãos e irmãs.